E aí, partiu? Gente, esse episódio está sensacional. A gente está com a nossa amiga aqui, a Carolina. Ela já morou 2 anos em Portugal. Hoje ela mora atualmente na Finlândia, que já vai fazer 5 meses. Então ela está aí aproveitando no comecinho dessa experiência nova. E a gente vai estar aqui abordando diversos temas. E Carolina, quero que você se apresente para o pessoal que está escutando a gente e também responda a nossa primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante. Depois que você ter passado por Portugal, por que você escolheu Finlândia? Como que aconteceu? Como que foi esse processo? Olá, eu sou Carolina, eu sou natural de Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, quando nós fomos para Portugal, a gente não queria de fato morar em Portugal, foi mais uma escolha minha do que do meu, na época era namorado, hoje marido. Mas como eu não falava inglês e não tinha uma segunda língua, eu falei, então... E a gente já queria sair do Brasil, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou no início do relacionamento já. Eu falei, eu não tenho vontade mais de morar no Brasil. Ele falou, eu também não sei o quê. E bateu, e aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente estava namorando, aí foi uma decisão muito rápida, assim, né? A gente começou a conversar, vamos sair do Brasil? Vamos. A gente estava guardando dinheiro para, enfim, comprar apartamento ou casa lá, né? Construir nossa vida no Brasil, e acabou mudando nossos planos, né? E foi muito rápido, em meio assim, em julho, ele já colocou o LinkedIn dele para. Ele é programador, legal. E aí ele já colocou o LinkedIn dele falando que ele estava procurando oportunidades fora do Brasil. E 2 dias depois de entrar em contato com ele, falando para ele ir para Portugal, não sei o quê. E por muita coincidência, o dono dessa empresa, ele estava em São Paulo, então ele acabou fazendo uma entrevista com ele em São Paulo e gostou dele e falou, vamos. E ele, na época, ele estava em processo de cidadania italiana. Então, esse não seria um empecilho. Sim. Já estava com praticamente tudo marcado para ele ir para a Itália para resolver o lance da cidadania, né? Só que aí, então, o primeiro mês ele começou a trabalhar do Brasil mesmo e depois ele foi para Portugal. E eu não tinha como eu ir na mesma época que ele, porque eu estava trabalhando numa empresa, e eu achei sacanagem largar eles assim do nada, e era final de ano, e tem muita coisa para fazer lá final de ano, e enfim, né? Eu não podia deixar eles na mão, mas eu avisei que eu ia ficar até janeiro no máximo. E então ele foi em novembro para Portugal e eu fui em fevereiro. Ficamos uns meses distante. Mas, enfim, deu tudo certo, só que aí eu cheguei em fevereiro de 2020. Em março, os nossos planos era... A gente já tinha pensado em casar, né? Tudo. Só que aí eu cheguei em fevereiro, eu fui como turista para Portugal. Porque em março, ele já iria finalizar o processo da cidadania, e aí a gente ia casar com ele italiano já, né? Legal. Esses eram os nossos planos. Só que aí aí eu cheguei em fevereiro, e em março de 2020 aconteceu que tudo fechou Fechou tudo. Não pode falar ou pode? Pode vontade. Devido à Covid, né? Então, aí fechou tudo, nossos planos já começaram sendo frustrados por aí, né? Sim. Aí ele não pôde ir para a Itália, porque fechou, mas em maio, não lembro se foi final de maio ou início de junho, que aí ele conseguiu, deu uma brecha nas regras, tudo, e aí ele conseguiu ir para a Itália, e aí finalizou. Aí o próximo passo seria o nosso casamento, que aí também não tinha como fazer nada, porque logo depois fechou tudo, então a gente não conseguia ir para a Itália para casar na Itália, a gente não conseguia casar em Portugal, porque estava tudo fechado, não conseguia ir para o Brasil para casar no Brasil, e nessa altura eu já estava quase ilegal no país, né, porque eu estava passando 3 meses de turista. Só que aí Portugal teve a lei lá de prorrogar todos os vistos de turista, então eu fiquei tranquila com relação a isso, né? Aí depois de muito tempo,
já foi, olha, isso tudo era meados de junho, julho de 2020, e a gente conseguiu casar de fato Ah, só em junho de 2021, um ano depois. nossa, um ano aí de compromisso. Foi muito difícil, porque nada do que a gente fazia dava certo, ou estava fechado, ou precisava. E aí a gente teve a ideia de casar no consulado do Brasil, em Portugal, só que eles não estavam fazendo casamento, estava fechado. Eu mandava e-mail assim, semanalmente, até que eles falaram: olha, a gente tem 100 casamentos para fazer, não vamos fazer casamento nenhum. Foi essa a resposta que eu tive no consulado. Nossa, que isso, que isso. Não, na época do Covid foi uma loucura. Aqui também fechou tudo. E eu tava também num processo administrativo para tirar o NIE, que é o número do estrangeiro da Espanha. E, tipo, não tinha horário para marcar. E se você marcasse, às vezes alguns até eles chegaram a ligar para cancelar, para remarcar, porque de verdade estava tudo fechado. Então, realmente, foi um ano muito, muito cabuloso, muito tenso, assim, e essas coisas administrativas. E o pior é essa tensão que a gente fica, nossa, o que vai dar certo? Quando que vai abrir? A gente fica um pouco nessa agonia, sabe? Porque eu passei por isso também, eu te entendo perfeitamente. E é muito complicado, é de verdade. Portugal é mais tranquilo, né, com Sim, relação à documentação para brasileiro, né? Eles não iam me deportar por causa disso, né? Mas, claro. enfim, continua, fica com a atenção de qualquer Sim. maneira, né? E quando você passou na migração, como é que foi esse seu processo? Foi tranquilo? Eles te barraram, te perguntaram alguma coisa? Eu me preparei muito para esse momento, porque era a Aham. minha primeira viagem internacional, Nossa. e eu estava sozinha, né? E tem Aham. aquele estilo de brasileira indo para a Europa Hum, sozinha, aí eu fico, gente, enfim. aham. Aí só, você tem que ir assim, assado, você tem que estar. Não pode ir muito bonitinha, chegar muito bonitinha, senão eles vão falar um monte também para você, aí vão olhar Aham. com outros olhos. Aí até que eu pensei assim, mas se eu tô indo como turista, eu não posso chegar lá de qualquer jeito, É, porque aí senão, ela não tá vindo como turista, não. Ela vai vir aqui para trabalhar e poderiam até me barrar. Então eu fiquei muito apreensiva. sim. Mas foi tudo tranquilo. Inicialmente eu só dei, eu não cheguei colocando todos os documentos, que isso foi uma coisa que eu Aham. pesquisei, né? Entregar somente o que eles pedirem. Então, inicialmente eu só entreguei o meu passaporte e fiquei com todos os outros documentos na mão. Aí ele olhou meu passaporte, ele perguntou se eu estava vindo de São Paulo, eu falei que sim, e Uhum. só. Aí ele carimbou, eu entrei e foi só isso. Foi muito Nossa, tranquilo para foi mim. muito de boa. Quando eu vim, eu coloquei os dois pés fora do avião. Já tinha dois policiais, que foi em Madrid. Eles falaram Douglas Almeida. Aí eu falei, pô, os caras já sabem até meu nome. Eu falei, sim. Eles me levaram na salinha. Eu tive que tirar documento, eu tive que tirar passagem. Tipo, foi. E ele me perguntando um monte de coisa, eu respondendo tudo que ele me perguntava, nunca mais e nunca menos. E acabou que eu vim também como turista, acabei ficando, a passagem venceu, ninguém me avisou, eu não voltei. Do meu marido, ele não Uhum, teve complicação, uhum, mas teve porque ele foi para Portugal, mas como ele ia para o Web Summit, que é um evento que acontece de tecnologia em aham, Portugal, então ele já ia pela empresa para o Web Summit, então ele falou uhum. como é que é o nome? Na cabine. Na imigração, só que ele não fez imigração em Portugal, ele fez na Espanha. O voo Ah, dele tinha escala na Espanha depois que ia para Portugal. uhum. Acho que era isso. Não, legal. Era na Espanha. Aí, aí lá ele estava com uma carta convite da tia dele, que ele ia ficar na casa da tia dele, então a tia dele deu a carta convite para ele. Só que Uhum, aí a agente de imigração falou que a carta convite estava errado, que não era aquela, que não era daquele sim. jeito que tinha que ser feito. Aí, na hora, ele ficou um pouco nervoso assim. Ele falou: Ah, mas não, mas eu tenho dinheiro. Se você precisar que eu comprove alguma coisa, eu também posso comprovar com dinheiro. Isso não é problema. Uhum, Aí ela falou: Não, só para você ficar sabendo que da próxima vez tem que estar com a carta certa. Aí ele uhum, falou: Ah, tá bom, então. Aí
Aí ele pensou que acabou, né, tal. Aí a tia dele mora nas proximidades de Lisboa, né, em Sintra, e o voo dele foi para o Porto. E aí depois ele pegou um ônibus para ir para Lisboa. Nossa. Aí no Porto, quando ele estava saindo do aeroporto, um policial parou ele e perguntou o que ele estava fazendo lá. Aí ele só falou, né, mostrou a carta da empresa, que ele estava indo para o Web Summit e foi tranquilo. Nossa, que sorte, que sorte. E por que depois que vocês foram para Portugal, você escolheu Finlândia? Qual foi a decisão, assim? Por que vocês escolheram esse país? Quando a gente está no Brasil, a gente tem uma certa ilusão com relação à Europa, né? A gente acha que qualquer país da Europa é bom, né? E quando a gente começa a viver no país, a gente vê que não é bem assim. Então, eu vejo que tem muitos países que é muito mais para turismo do que para você morar de fato, como Portugal mesmo, né? Eu acho que Portugal, embora o pessoal fale que tem um custo de vida muito baixo, na minha opinião, é um custo de vida muito alto. Sim. E com relação ao salário, obviamente, Sim. O poder de compra em Portugal é muito diferente do poder de compra de outros países da Europa mesmo. Da Espanha, por exemplo, onde eu estou. Espanha também já é um pouco melhor. E aí, inicialmente, a gente queria ir para a Itália, né? Porque Itália é linda, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, para trabalhar lá é muito difícil, eles são extremamente burocráticos, eu acho que eles são até mais burocráticos que em Portugal. Nossa. E é muito ruim, Sim. burocraticamente falando, e o governo também não é muito bom, né? É governo corrupto, Portugal é governo corrupto também, né? Ser hateado, mas é a realidade, né? Sim. E outros países, aí a gente pesquisou muito e um dos nossos principais fatores era a burocracia. Eu falei, eu não quero morar mais num país burocrático, quero facilidade para conseguir resolver as coisas. Então, e quero um país que seja legal de viver, né? Eu, particularmente, não gostei de Portugal para morar. Eu achei Portugal muito parecido com o Brasil, inclusive em jeitinhos, eu achei muito parecido. Sim. As pessoas querem tirar vantagens em cima de você. A gente está com problemas por causa de pessoas lá até hoje que não foram resolvidos, e por causa de portugueses, não foram brasileiros, que sacanearam a gente lá, porque lá tem muito brasileiro, né? Sim, tem demais. E assim, eu não tinha muito contato com português quando eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava no local turístico, então eu tinha mais contato com os turistas, né? E eu trabalhava sozinha, então não tinha funcionários. Tinha em outra unidade, eu trabalhei numa gelateria lá, então tinha os donos não eram portugueses, eram italianos. Então, eu não tinha, assim, muito contato com português, só o marido da tia do meu marido, ele é português, então ele era a única pessoa portuguesa que eu tinha mais contato, assim, mas tivemos muito problemas com senhorio, que nunca devolveram o nosso calção, por exemplo. Nós moramos em 2 locais lá, e esses 2 locais não devolveram o nosso calção, mesmo a gente devolvendo o apartamento melhor do que a gente pegou, eles não devolveram o nosso calção. Que isso? Nossa, foi uma estafa, né? Porque se ele tem um contrato, ele não cumpre o contrato, ele... Mas a gente também acaba vendo que esses contratos é tipo contrato de gaveta, então foram coisas que a gente só conseguiu prestar mais atenção depois, né? Não são coisas que a gente vê de fato quando a gente chega no país, né? Isso acontece muito, isso acontece muito. Casas que o cara te mostra uma casa, e quando eu já conversei com brasileiros que falaram, ia para essa casa, eu cheguei lá, era outra. Ia morar com 2 pessoas, cheguei lá, tinha 5. Lá é muito difícil você alugar uma casa de fato, né? Como deve ser alugada. A gente nunca morou em uma casa que a gente que faz por imobiliária, por exemplo. Lá tem o bom de lá é que tem aplicativos que a gente usou, que é o Spot a Home e o Home Places. Então, a gente alugava por esses aplicativos, né, que é menos burocrático, não tinha... Só que aí acaba ficando esse aluguel a longo prazo aí, que não vale como um aluguel de fato, a gente não podia nem usar para abater no imposto de renda, por exemplo. Sim.
E na Finlândia foi mais fácil essa questão de aluguel, de documentação? Muito mais Sim. fácil. Olha, eu fiquei 2 anos em Portugal e eu só consegui o NIF. E o número de segurança social no final, já que a gente já ia... Nossa. O NIF seria o CPF no Brasil, né? Sim. Então, o NIF é muito, muito fácil. Minha prima que me ajudou com isso, inclusive, porque você precisa de um representante fiscal. Uhum. Minha prima mora em Braga lá, então eu fui até Braga e ela me representou fiscalmente para eu conseguir meu NIF. E o número de segurança social, depois que eu comecei a trabalhar, eu tive o meu número de segurança social. Uhum. Mas eu comecei a trabalhar 6 meses antes da gente se mudar, né? Que depois que a gente conseguiu casar, tudo, né? Uhum. E a gente casou, nossa, olha, eu nem contei, a gente casou, enfim, no Brasil, por procuração. A gente nem estava presente no nosso casamento. A minha sogra, depois de tantas tentativas, a minha sogra tem uma conhecida que trabalha no cartório, e ela falou, e aí minha sogra contou tudo para ela, falou assim, por que eles não casam por procuração aqui no Brasil? Aí minha sogra, nossa, mas como que é isso? A gente também não... Sim. A gente não sabia que tinha essa possibilidade, né? E aí a gente precisava de uma procuração específica que pegava no consulado do Brasil em Portugal. Uhum. E aí também a gente marcou para ir no consulado, eles desmarcaram faltando 3 dias e marcou para 3 meses depois. Nossa! Que loucura! Aí em fevereiro de 2021 a gente conseguiu ir lá, fizemos as procurações, enviamos para o Brasil. Uhum. Aí, como a gente já estava em contato com o cartório, assim que eu peguei a procuração, eu já mandei para ela e ela já conseguiu agilizar a marcação de datas e tal, né? Uhum. Aí eu enviei para o Brasil a procuração e aí a mãe dele e a minha mãe e os pais dele, os nossos pais, né? Uhum. As mães eram as nossas representantes e os nossos pais eram as testemunhas. Legal. Então, nossos pais casaram a gente. E aí depois eles mandaram a certidão, aí já mandou, minha sogra já mandou para a Itália também, para regularizar lá, mandou para a gente traduzida e tudo. A última vez que eu ouvi essa palavra, assim, foram os nossos pais que casaram a gente, foi na época da minha avó. Que ela falou, meus pais que casaram a gente. Nossos pais que nos casaram. De fato. E minha irmã, ela até tinha comentado essa questão da procuração, mas eu não sabia que era para tanto, que ela falava, a procuração você pode abrir conta no seu nome, fechar, fazer todas essas gestões e trâmites, mas para casar, de verdade, eu não sabia, achei super interessante. Tô até com medo agora, depois eu vou mandar mensagem para ela, e falar, Kátia, não me casa com ninguém não, pelo amor de Deus. Essa procuração de plenos poderes do Brasil não pode casar com ela, tem que ser uma procuração específica, né? Legal. Do consulado. Nossa, legal, não sabia. Que incrível. Aí a gente, enfim, né, quando a gente pensou nisso aí, primeiro a gente pensou na Itália, a gente falou, não, também é muito burocrático, Alemanha, aí meu marido, ele já estava trabalhando, ele trabalhou em muitas empresas em Portugal, porque ele não gostava de nenhuma. Esse é um problema de Portugal, ele tem muita vaga para TI, como em todos os países tem muita vaga para TI, mas o que acontece? Em Portugal tem muita empresa de consultoria, que aí eles prestam consultoria para outros países. Então, você provavelmente meu marido trabalhou em escritório de Portugal, mas aí era para a empresa da Alemanha, para outras empresas, para a empresa da Inglaterra. Legal. E aí ele já tinha trabalhado com os alemães, ele não gostou de trabalhar com os alemães, e aí ele também já falou, não quero ir para a Alemanha não, os alemães eles são muito metódicos, não dá certo. Nossa. Aí até que ele tem a empresa que ele trabalha atualmente, que é a Supermetrics, que é aqui da Finlândia. Legal. Só que ele começou a trabalhar para a Supermetrics morando em Portugal. Então, a gente pensou, né? Vamos mudar para a Finlândia, então. Só que o custo de vida na Finlândia é muito alto. Então, a gente pensou, tem a
Estônia, que é bem próximo aqui, né, da Finlândia, e lá o custo de vida é muito mais baixo, e com o salário da Finlândia, morando na Estônia, vai ser muito bom. Aí a gente focou que era Estônia, eu pesquisei tudo sobre a Estônia, lá você consegue fazer quase tudo você consegue fazer pela internet, você não precisa, é um país extremamente Online. extremamente Incrível. online, lá é muito bom mesmo, consegue fazer muita coisa pela internet, eu acho que até casar, eu acho que casar é uma das únicas coisas que não dá para fazer pela internet, mas assim, até votar, você vota pela internet. Que legal. Então, você não precisa, eu falei, não, então a Estônia é um país que a gente gosta porque ele é bem medieval e a gente gosta muito do estilo medieval. Sim. E Tallinn, principalmente, que é a capital e seria onde a gente ia morar, né? Então vamos para a Estônia, só que em agosto teve um evento, agosto do ano passado, né? Teve uma empresa aqui na Finlândia, meu marido veio, e aí o pessoal mudou a cabeça dele, falou que ele tinha que vir para a Finlândia, que a Estônia era ruim, que não sei o quê. E aí a gente acabou pesquisando mais sobre a Finlândia, né? E eu comecei a perceber que aqui eles são muito mais receptivos com estrangeiro do que a Estônia. Eu falei assim, tá bom então, né? Mas, embora que, para mim, o ponto negativo é que é muito frio, neva muito, e fica com temperaturas negativas por uma boa parte do ano. Então, eu vim com a minha mente aberta, mas eu sabia que ia ser muito difícil a minha adaptação, né? Porque eu gosto muito do calor, gosto do sol, prefiro os 40 graus aí da Estônia. Claro. Cozinhar no sol. Mas você já passou pelo inverno aí ou ainda não? Passei. E como que foi? Nós viemos no dia 22 de dezembro do ano passado. Nossa, tá na época mais fria. Eu já pensei assim, eu estava acompanhando a previsão do tempo aqui, o dia que a gente chegou estava -12. Nossa. Com 4 já me dói as mãos, os ossos, eu fico doido aqui, -12. O bom é que, assim, dentro de casa aqui você não sente frio nenhum. Mesmo no inverno eu fico de alcinha, e inclusive a gente não trouxe tudo de Portugal, ficou muita coisa lá que depois a tia do Jorge que ia trazer pra gente, e eu só trouxe pijama de inverno, e chegou aqui, eu fiquei morrendo de calor para dormir, porque eu só tava com pijama de inverno fofinho, né, não trouxe pijama normal, né, de calor. E aconteceu de eu acabar suando durante a noite, porque dentro de casa é muito gostoso a temperatura, né? Mas só e dentro de qualquer lugar, dentro do transporte. Né? Não aqui onde eu moro, que eu moro em Kerava, é uma cidade uns 30 quilômetros longe de Helsinki. Mas em Helsinki tem muita coisa subterrânea, é muito tudo interligado no subterrâneo, próximo às estações de metrô, né? Então, assim, você consegue sair porque você não precisa muito ficar no tempo para ir para lá. Então, é uma coisa assim que é um jeito de ficar mais portável, mas é um negócio de tira a blusa, põe blusa. Um dia em Belo Horizonte, tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco. Nossa, que incrível. E quando você chegou aí, você já passou por alguma coisa por ser brasileira? Algum momento assim que você fala, não, Dodô, aconteceu isso? Infelizmente não. Em Portugal eu tive um episódio de preconceito por eu ser brasileira especificamente, mas aqui até o momento eu não tive nenhum problema. Inclusive até em questão de assédio, né? Em Portugal, eu morava em Lisboa e eu morava em um local turístico e eu não aconselho ninguém morar em local turístico de cidade bem turística, porque é um inferno. E lá, todo dia, eu recebia algum tipo de assédio. E também, na região central de Lisboa, tem muita gente que fica oferecendo droga para você, e essa era uma das coisas que eu não gostava mesmo.
Mas aqui eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora, por eu ser brasileira. Inclusive, eu precisei de médico meio que às pressas, e a médica que eles, já usando o sistema público daqui, né? Legal. E a médica que eles tinham disponível para me atender era uma senhora já, e ela não falava inglês. Aí eu tive intérprete para português. Que incrível. Tive intérprete para português na minha consulta. Nossa, que incrível. Eu falei, eu não sou fluente em inglês, mas eu consigo me comunicar, né? Eu consigo entender hoje em dia, né? Aí eu falei, não, pode ser para inglês, eu consigo me comunicar, tá? Não, nesses casos é melhor que você fale na sua língua mãe do que fica mais fácil para explicar, né? E aí a intérprete que vai ver o melhor jeito de falar para a médica. E foi sensacional, eu achei isso. Nossa, que incrível. E com relação à burocracia, quando chegou aqui, eu acredito que para a gente foi um pouco mais fácil, porque a empresa, ela pagou consultoria, então a gente estava com uma empresa de consultoria que nos auxiliou em todos os processos, né? Então, assim, em um mês, eu já tinha, em um mês, certinho, que foi o tempo que a gente ficou no Airbnb, que quando a gente chegou o primeiro mês, ficamos em Airbnb, e no final desse um mês, a gente já estava com apartamento alugado, eu já estava com todos os meus documentos que eu ia precisar de início, assim, né? Eu já tinha dado entrada em em toda a questão burocrática, eu já tinha dado entrada, só faltava o reconhecimento do nosso casamento aqui. Sim. Que esse é algo que demora mais, 2 meses e pouquinho, assim, demora, né? Mas a gente já tá, com um mês já estava tudo certo, com apartamento alugado de imobiliária mesmo, sem precisar usar, que aí já tinha o contrato, né, de trabalho do meu marido, então eu achei, pra gente, foi assim... Nossa, sensacional. Eu ficava muito apreensiva, porque em Portugal nada dava certo de primeira, né, então, quando a gente chegou aqui, que tudo dava certo de primeira, eu fiquei, não é possível, não é possível uma coisa dessa. Tudo dá certo de primeira. A gente não precisa voltar para levar documento, ou a gente não precisa fazer mais nada. Já chegou, já. Então, esses os documentos, eu achei maravilhoso. Uma coisa que eu comento com as pessoas que me mandam mensagem perguntando como é que faz para esses processos que são muito burocráticos, eu sempre falo, se você pode pagar uma assessoria, um advogado para fazer, é a melhor opção. Porque, de verdade, tem muitas coisinhas, tem muitos detalhes que você não sabe que é um país novo. É mais prático. Sim, né? E eles já estão nisso, então é muito mais rápido, você acaba que no final você economiza tempo, dinheiro, e você resolve sua vida, sabe? Foi assim, comigo, eu consegui pagar um advogado para tirar o meu documento, para dirigir, eu fiz eu mesmo, porque era fácil, mas ainda eu fiquei com muito medo de ter alguma coisa que eu não entendia, e quase que deu errado, quase que deu errado. Eu cheguei lá no dia para fazer, a mulher falou assim, falta isso. Aí eu olhei assim, não, mulher, eu falei com ela, não, moça, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, olha, tem esse documento aqui, eu tenho esse, então eu acho que dá para fazer. A mulher foi, consultou, ela voltou, realmente dá para fazer. Eu falei assim, eu tô te falando que dá para fazer, eu sei que tá aí, que era para falar se dá ou não, e você não sabe, vai. Em Portugal acontece muito isso também, tipo, se você tá conversa com pessoa X, com aquela pessoa dá para fazer, mas aí se você conversa com a Y ou com aquela lá, não dá para fazer, sabe? Então fica nessa. É muito da pessoa mesmo ali, da boa vontade da pessoa que tá te atendendo, querer fazer ou não. Nossa, que incrível. E como que você experimentou alguma coisa típica da comida da Finlândia? Tem alguma coisa que você fala, isso não te recomendo, não dá certo? Ou uma combinação maluca que você fala, nossa, isso aqui é incrível? Uma coisa que eu não recomendo, mas que quando eu tenho oportunidade de dar para as pessoas de fora experimentar, eu dou, é uma balinha daqui que chama salmiak, que na minha opinião é uma bala que você ama ou você odeia, e eu odiei. É um gosto muito característico dessa balinha,
Então, não dá nem para dizer assim, tem gosto disso ou daquilo, né? Muito. Nossa. Mas Salmiak que essa chama. salmiak é uma, Nossa. é uma Essa, balinha dele. essa balinha, ela é de quê? Ela é de caramelo? Sabe? Aquelas balas fine, Aham. tipo uma balinha goma, é tipo uma Sim. balinha goma, Ah, legal. mas ela é pequenininha assim. Mas eles adoram aqui. Que Não todo incrível. mundo, obviamente, né? Mas no Aham. geral eles adoram. E tem uma bebida de salmiak também, que é vodka com salmiak, que também Nossa. eles gostam. Um amigo do meu marido deu uma garrafa para ele quando a gente se Uhum. mudou e tá lá na geladeira até hoje, o que é ruim. E uma coisa que eu gostei muito daqui foi a carne de rena. Sério? De rena? Que legal. Tradicional, e eu gostei bastante. E tem alguns bolos com frutas esqueci o nome em português, mirtilo. Uhum. Com mirtilo, tem alguns bolos que eles colocam mirtilo, que é uma fruta tradicional daqui, né? Que Uhum. eu acho bem gostosinho também. Eu acho que é isso com relação à Uhum. alimentação, mas eu sinto muito saudade de pizza. Pizza do Brasil não tem em nenhum Não tem outro igual. lugar do mundo. A massa, aquela massa que vem assim, não tem igual. Eu gosto da pizza italiana, né? Mas você Aham. não pode comer pensando que você vai comer uma pizza brasileira, Sim. que não é igual, né? Mas eu gosto muito da pizza italiana. Eu aprendi a gostar da pizza italiana, eu acho ela Uhum. sensacional. Mas eu tenho muita saudade de comer pizza. Sim. Eu tenho saudade de uma borda recheada com catupiry que não tem noção. Olha, em Portugal até tinha uma pizzaria de brasileiro lá que a gente descobriu depois. Quem está na região de Lisboa, eu indico, é o Uhum. Dona Vespa, Legal. que é uma pizza sensacional. Eles colocam borda de catupiry na pizza. Nossa. Maravilhosa. Só que eu nunca consegui comprar com a borda de catupiry, que sempre que eu ia pedir com a borda de catupiry, não Já não tinha tinha. catupiry. Já não Já não... tinha mais, eu já pedia mais no fim da noite e nunca tinha. Aí ela Aham. falava, tem cream cheese, pode ser? Não é o mesmo. Mesmo, mas tá bom, né? Tem um recheinho lá. Nossa. E aí eu sei também que aí eles comem carne de tubarão. Você já chegou a Carne de experimentar? Eu acho que é na Finlândia, eles têm uma coisa com carne de tubarão. Hã? peixe, né? Mas eu nunca Sim. ouvi dizer carne de tubarão aqui. Eu Aqui posso. o que é muito tradicional é o Aham. salmão. Sim, o salmão. Que eu amo Não. salmão. Nossa, eu Tem amo. uma sopa, para quem gosta de peixe, que aqui meu marido adora, Aham. é a sopa de salmão. Nossa. Ela é bem tradicional aqui. Então, eu indico para quem gosta de peixe experimentar essa sopa. Eu já experimentei, mas não gosto de peixe. O peixe do mar eu já não gosto tanto, mas salmão, assim, salmão eu gosto, mas outros peixes do mar não me entra, não. É, Mas não é algo que eu vou pagar caro nisso para comer sim, salmão, sabe? sim. Não é muito a minha praia. O que não me entra muito é caranguejo, essas coisas assim, também não vai, não. Não gosto de nada do mar. Sim. E, Nem de e, camarão, nem de uhum. sapateira, nem de nada. E você já conheceu algum lugar aí, tipo assim, um lugar assim que mais te impressionou, que te chamou a atenção? Todos os lugares Sério? aqui para paisagem. Esses dias eu até postei uma foto no meu Instagram que eu falei, eu acho que eu nunca vou me acostumar com a beleza desse país, porque é tudo muito bonito, principalmente no verão. No inverno eu também acho bonito Sim, ver, né, tudo branco. nevado, tudo branquinho, fica muito bonito tudo, mas no verão é sensacional. É você, a minha sogra costuma dizer que é um país pitoresco, né? E realmente é um país pitoresco. Parece que qualquer foto que você tirar de qualquer lugar vai ficar lindo se você pintar. É impressionante a Não, beleza daqui. não precisa de filtro. Não precisa de filtro. É, e como que é a questão aí da segurança? Você está numa cidade mais grande ou é considerada uma cidade pequena? Cidade pequena, Uhum. é uma cidade que eles até cidade do interior, né? Tem 30 mil habitantes, mas aqui é um país pequeno, né? Sim. Populacionalmente falando, tem Aham.
um pouco mais de 5 milhões de habitantes, então é um país pequeno. Uhum. Mas, assim, é uma cidade com 30 mil habitantes, mas ela atende às nossas necessidades ao extremo. Tem bons supermercados grandes, como o Lidl. Tem Lidl grande perto de casa, tem o Prisma perto de casa também, e tem o regional aqui do City Market, também é perto de casa. Então, tem bastante pubs, tem bastante shows de rock, de metal, Legal. né? A Finlândia é o país do metal, então tem muito show de metal, tem muito show de rock. Então, atende todas as nossas necessidades. A princípio, como a gente morou em Lisboa, meu primeiro requisito era não morar na capital. Esse foi o meu primeiro. Sim. Não quero lugar. Embora a Finlândia não seja um país turístico, né? Mas não quero morar na capital, não quero saber de barulho. Onde eu morava era muito barulho na rua, barulho de vizinho. E nós ficamos quase 2 anos morando. Nossa. No barulho, então eu queria só silêncio, paz e tranquilidade, e essa foi a primeira coisa que chamou a nossa atenção quando a gente chegou, porque é extremamente silencioso, mesmo em Helsinki. Claro que se tiver muito cheio vai ter a conversa das pessoas, mas assim, você não escuta buzina, você não escuta freada, você não escuta esse tipo de coisa, assim, a não ser que seja uma coisa muito específica, né, para uma pessoa buzinar aqui, é porque aconteceu uma coisa muito grave, eles não buzinam, são extremamente silenciosos, cada um na sua. Isso também pode ser, dependendo do ponto de vista, um ponto negativo, porque se você estiver morrendo, eles também não vão te ajudar. Nossa! Cada um na sua e assim segue. Sim. O finlandês, para fazer amizade com eles é de boa, é difícil, eles são mais abertos, mais fechados. Como que é essa relação aí com eles? Acho que vai depender do lugar que você está. Se você estiver em Helsinki, é mais difícil. No interior, né, onde eu moro, que é 30 quilômetros da capital, eu acho que é um pouco mais fácil. De uma forma geral, não é fácil. Eles não são abertos. Não é eles não gostam daquela conversa de elevador, né? Que não gostam de, oi, aí, tudo bem? Sabe, mesmo sem conhecer a pessoa, perguntar como tá, isso não faz parte da cultura deles. Então, aqui mesmo no prédio, às vezes eu só dou um oi, né, que é oi em finlandês, e... Como que é o oi em finlandês? Oi. Oi? Moi. Moi. M-O, moi. E assim... eles olham e desviam o olhar, não respondem, são poucos os que respondem, assim, sabe? Mas aqui tem a cultura de sauna, ela é muito forte mesmo. Gosto muito de sauna. Tem sauna em todos os lugares que você vai. Então, quando você está na sauna, é mais fácil você conversar com os finlandeses. Até porque quando é sauna separada, né? No nosso prédio, tem um dia que é sauna separada para homem e para mulher, e então, tipo, você vai para a sauna e você fica peladão lá, né? Então, já é um ambiente, assim, que você está mais aberto, né? Já consegue conversar mais, as pessoas são mais simpáticas, embora na hora da mulher eu nunca consegui pegar nenhuma mulher lá, sempre eu tô sozinha, então eu curto a sauna sozinha, mas meu marido já é tipo um ponto de encontro com os outros moradores aqui, né, que são finlandeses também, né. Normalmente são os finlandeses que vão para a sauna, tem muito estrangeiro no prédio que a gente mora, mas na hora da sauna mesmo, e como é uma coisa que a gente gostou muito, né, então ele treina o finlandês com os legal. E como é essa questão? A sauna, ela é no prédio, é uma área comum? Como que funciona? Assim, no nosso prédio tem 3 saunas, porque são 3 blocos, né? Então, são 3 saunas, é uma para cada bloco. E aí você tem um dia da semana que são 2 horas fica no térreo do prédio, né? Então, no térreo do prédio é o lugar que tem lavanderias, então você pode usar a lavanderia gratuitamente. Legal. Claro que você tem que levar o produto que você vai usar, né? Mas a lavanderia é gratuita. Tem o livro lá, então você marca o dia e o horário que você vai.
E aí tem o salão de festa e as saunas. Esse é o básico do térreo, assim, não vou dizer todos, mas eu acredito que 90% dos prédios aqui tem essa configuração. E aí na sauna, tem a sauna do prédio, e aí tem hora específica para mulher e hora específica para homem, e na hora Legal. que tá lá, aí você abre com a chave que você abre a sua casa, você abre todos os outros ambientes. Legal. E nós temos a nossa sauna, o dia da nossa sauna privada, né? Que aí é só a gente mesmo, ou quem a gente quiser levar, né? Legal, que incrível, não sabia disso. E aí, a sauna é uma pergunta muito específica, porque eu gosto muito de sauna, eu realmente gosto. E eu tô vivendo em uma sauna. 40 graus aqui tá difícil. Então, eles usam aí a sauna seca, molhada. É a sauna seca. A sauna molhada é a sauna turca, aqui eles usam a sauna seca. Legal. Tem o forno de pedras, né? E aí pode ser um forno elétrico ou um forno a lenha. Sim. O do nosso prédio especificamente é elétrico. Legal. E aí você vai jogando a aguinha na pedra quente e ele faz um vaporzinho assim na hora, mas não é igual a sauna molhada, né? É muito gostoso. E também aqui tem a tradição das ervas, né? De bater no corpo, assim, com as ervas. Que legal! O Ronaldo aqui tem umas ervas específicas de sauna. Tem várias coisas específicas de sauna. Sabonete específico de sauna, erva legal. Cerveja específica para sauna. Então, a cultura deles é muito forte com a sauna, né? Essas ervas eu só usei uma vez e foi uma sauna restaurante, né? Tem restaurante que tem sauna. Que legal! É uma experiência maravilhosa. Meu sogro veio para cá mês passado e eu nunca tinha ido, né? Eu falei, então vamos lá com seu pai e tal, né? Vamos lá, vamos levar ele lá. Foi uma experiência maravilhosa. É de frente para o mar, então você vai na sauna e mergulha no mar, né? Aí vai na sauna e mergulha no mar. Muito bom. Porque o mar deve estar frio. Gelado. Ainda bem que aqui tem muitos lagos, né? Porque os lagos, eles ficam com a água muito gostosa no verão. Nossa, que incrível, que incrível. Eu tô pensando, sauna, porque eu gosto muito de sauna, então sempre é sauna e sauna, não sauna restaurante. Aí você falou que tem as ervas aí, eu penso o pessoal lá fazendo assim, falta um pouquinho e atira, colocando no prato, sei lá. Não veio um pouco aleatório aqui na mente agora. Fica num balde assim, ele tem bem um cheiro de chá, assim, sabe? Então, eu tô fazendo um chá com você. E aí vai batendo assim, mas é bem relaxante, eu gosto muito. Nossa, sauna que incrível. É muito relaxante. Nossa, que aí incrível. Aí tem o processozinho, né? Chega, tira a roupa, aí você tem que tomar banho antes de entrar na sauna. Você toma banho, vai pra sauna, aí depois se molha de novo, aí quando você se molha, porque soa, né? Muito. Molha, passa o sabonete ali também, e aí volta para a sauna. E aqui também, no inverno, é tradicional, os lagos ficam congelados, né? Fica tudo congelado, mas aí eles abrem um buraquinho, assim, no gelo, tira, aí vai na sauna e depois entra na água nesse buraquinho. A gente chegou no inverno, eu não tive coragem de fazer, mas no próximo inverno eu vou experimentar. Nossa, sorte! Eu acho que é muito bom, porque quando você fica muito tempo na sauna, seu corpo tá tão quente que depois você não, pelo menos, não sente tanta temperatura e parece que dá uma fortalecida no corpo depois que faz isso. Hoje em dia, quando eu vou para a sauna, eu tomo banho de água gelada depois. É o choque térmico. Sim, também tomo banho de água gelada, mas não entrar num lago que tá ali congelado. Que incrível, que incrível. E tem alguma curiosidade daí que você quer comentar com a gente, que você vivenciou? Acho que da sauna mesmo. Da sauna. Curiosidade, eu acho que é uma coisa muito marcante daqui. Eu acho que também com relação à sauna também, é como eles veem o corpo, né, do ser humano. Legal. Aí eles é só
um corpo nu. Não tem, eles não sexualizam o corpo como Legal. nós, né? Sim. Sexualizamos. Então, por exemplo, tem dia de sauna, tem o Imahalli aqui, né? Que são as piscinas públicas. Você paga um valor baratinho lá, 5, 6 euros, você pode ficar o dia inteiro, aí tem piscina, tem sauna, e você fica lá o dia inteiro. Antigamente, era tudo junto, né? Homem e mulher, mas quando começou a vir estrangeiros para cá, as mulheres começaram a sofrer assédio, né? Tem muito estrangeiro do Oriente Médio aqui que já tem uma outra visão. Sim. Então, hoje em dia, eles fazem um dia em Helsinki, né? Eles fazem um dia específico para as mulheres. Então, esse dia, homem não entra, então fica só a mulherada. Então, a mulherada vai, fica tudo pelada lá. Enfim, é uma experiência muito bacana. Eu fui com as minhas amigas brasileiras. Elas me chamaram para ir nessa sauna e eu achei muito bom. Legal. Elas gostaram também? Elas gostam de sauna. Legal. Sim, né? Para estar aí. Tudo. A maioria gosta da sauna aqui, que eu tenho percebido. Não, sauna é bom demais. Sauna é sensacional. Eu amo, de verdade. Tava até buscando aqui, mas aqui tem mais. Eu moro também numa cidade pequena. Então, geralmente sauna, essas coisas estão mais na cidade grande, que é o centrão de Valência, que, enfim. Então, para ir até lá, depois voltar, dar uma preguiça, fala assim, não vou deixar mais para frente, um dia eu vou. É muito bom. Sim. Eu gostei da ideia de ter uma sauna no prédio. Amei. Tem uns que tem a sauna dentro de casa mesmo, né? Aí todos os apartamentos têm a sua sauna. Eu já vi umas que é tipo um quadradinho, um pequenininho, que você pode instalar e tudo, que é muito legal. Tava doido para comprar umas dessas. Mas sai caro, né? Aqui também não tem essa cultura. Aí eu acho que deve ser mais barato, não? Eu acho que sim. Porque como tem essa cultura e tudo. Sim. Eu acho que sim, porque aqui tem muita madeira, né? Finlândia é exportador de madeira. Então, eu acredito que seja mais barato. Nunca pesquisei, né? Mas eu acredito que seja mais barato. Sim. Eu acho que sim, porque aí tem essa cultura. O meu sogro veio, ele falou que quer montar uma sauna na casa dele. Ele também gostou bastante. Vou pegar umas dicas com ele depois. Fala como é que você fez. Ele já começou a ver, eu achei muito engraçado, né? Que eu falei, nossa, mas será que tem coisa para fazer sauna lá e tal? Aí depois de 2 dias assim, ele veio mostrar, olha, no Mercado Livre tem o recipiente lá, o forno, né? Que legal. Ele falou, sim, é fácil, é mesmo fio do chuveiro, que ele falou, sei lá, bitola, é a mesma bitola do chuveiro. Eu ia pedir para minha sogra deixar eu fazer uma sauna. Vou pegar umas dicas com ele depois, pode ter certeza. Pode pegar. Que incrível. E você tem alguma, tipo assim, dica ou sugestão que você aprendeu hoje morando aí na Finlândia, que você quer falar para os brasileiros que pretendem ir ou que querem um dia morar na Finlândia, que você aprendeu hoje? Eu acho que quando a gente sai do Brasil, uma das principais coisas a fazer é fazer um check-up de saúde mesmo, passar em todos os médicos que você puder passar, porque aqui é muito mais difícil, porque fora do Brasil, isso em Portugal, eu acredito que em todos os países da Europa, eles não pensam tanto em prevenção, eles cuidam quando você já está ferrado, né? Tem muito suporte para quando você já está ferrado, mas eles não são de ficar pesquisando se você pode ter alguma coisa ou não. Então, faz um check-up geral e sempre frisa, quando for passar no médico por aqui, sempre frisa, olha, eu quero esse exame, eu quero fazer isso, porque você vai estar pagando, porque mesmo sendo público, você paga. Paga mais barato, mas paga. Então, é bom dar uma forçadinha aí, falar, eu quero fazer esse exame, quero fazer um exame mais completo, quero saber como estão minhas vitaminas, como está tudo. Vitamina D, principalmente, na Finlândia, que tem pouco sol no inverno.
mas tem muito sol no verão. Inclusive tem o solstício de verão aqui em junho, que é o dia mais longo, fica quase 24 horas Nossa. dia, e é sensacional. É o Iohannos, Sim. que eles chamam aqui, né? E é como se fosse o São João no Brasil, fazem fogueira. Legal. Tem a fogueira também tradicional. Eu gosto muito, né? Agora já está diminuindo, né? 10, mas mesmo assim o pôr do sol tá 10h30 da noite. Nossa. É uma coisa incrível, que aqui também às vezes 10 horas ainda tem um pouquinho de sol, já tá ficando mais escuro um pouquinho antes, mas eu acho incrível das 7 da manhã até as 10 da noite e sol. Sol. Aqui, agora, às vezes quando é meia-noite ainda tá um pouco clarinho, assim, sabe? Você vê o céu um pouco claro, mas quando tava chegando no Iohannos, aí você olhava para o céu e ele nunca ficava completamente escuro. Nossa, que legal. São dias, mas infelizmente em novembro isso já... E no inverno, 3 horas da tarde, Já não tá tem. escuro. E como que foi essa sua adaptação aí por falta de sol? Porque a gente é brasileiro, a gente precisa do sol. E num dia que tem 4 ou 5 horas de sol, e não é o sol que esquenta, é um sol mais fraquinho. O céu fica branco. Foi... Eu acho que ainda não estou totalmente adaptada, né? Eu acho que vai demorar uns anos para eu me adaptar totalmente, mas é um pouco difícil, assim, porque eu gosto muito de sol e quando você olha pela janela e fica... Tá nevando, um mês inteiro sem parar de nevar. Então, quando tá nevando, nem sol aparece. Sim. Eu deixava as janelas fechadas para eu nem olhar lá pra fora. Tudo branco e a janela também com um negócio branco, não tem muita diferença, não. Eu deixar a janela fechada, que eu me sentia menos pior do que ficar olhando tudo branco. É muito bonito, mas ao mesmo tempo é triste. Para mim, né? Para o meu marido, que o marido ele ama de paixão o frio, ama a neve. Então, para ele é muito mais tranquilo, né? Ele tirou de letra e ele já está com muita raiva, porque para ele já está muito tempo fazendo calor. Já quer a neve de novo. Não, deixa como tá. Porque demorou, ainda mais esse ano, o ano que a gente mudou, foi um ano muito... com inverno muito longo. Então, eu acho que isso foi até mais frustrante do que o inverno propriamente dito, porque em março fez muitos dias de sol, mesmo com, assim, né, claro que estava frio, né, mas assim, só o fato de ter o sol, você já fica mais animado para sair, mesmo que tenha que pôr um monte de blusa, mas você já fica mais animado para sair, tomar um solzinho, quando você fica no sol, aí a pele esquenta, né? Sim. E aí já deu aquela animada, eu já guardei, aí eu já tinha guardado todas as blusas pesadas, né? Falei, a gente não vai mais precisar de blusa e tal, eu já guardei, isso era em março, né? Aí ficou umas 3 semanas assim, fazendo sol todo dia, eu achando lindo, maravilhoso. Eu falei, até que só 3 meses, dá para aguentar, né? Só 3 meses de frio extremo, tranquilo, né? Só que aí passou essas 3 semanas, aí o tempo fechou, começou a nevar tudo de novo. Aí eu falei, gente, eu não acredito nisso. E aí foi até junho desse jeito. Aí, assim, meio de maio, aí parou de nevar, aí começou a derreter tudo. Aí depois começa a derreter, assim, umas 3 semanas para derreter tudo, assim, né? Que legal. Que incrível. A passagem do tempo, ela é bem nítida, ela é bem sentida também. Isso é o mais incrível, porque você vê as estações do ano. Até frio é frio mesmo. Sim. Eu até brinco porque a minha namorada, ela ama calor. E ela já foi no Brasil e tudo. E aqui também tem um momento que faz muito calor, mas ela ama praia, ela ama calor. Eu já sou um pouquinho mais do frio, não gosto tanto do calor, mas eu preciso de um sol. Só que não extremo, mas eu gosto mais da praia, não, eu gosto mais da montanha, da cachoeira, não gosto muito de praia. E eu falo, relacionamento que dá certo é o relacionamento que é oposto. É o cara que gosta de uma coisa, a mulher gosta de outra, completamente diferente. Esse é o relacionamento para dar certo. É mais ou menos.
É mais ou menos por aí. Tipo isso. E para finalizar, nós já estamos mais de 50 minutos aqui conversando, um papo incrível, legal demais. Eu queria que você nos contasse um pouquinho do que você aprendeu com os finlandeses, o que você aprendeu com a Finlândia, o que você assim leva no seu coração por estar vivendo essa experiência, por estar morando aí junto com o seu marido, que você possa estar compartilhando com a gente. Acho que aqui, embora eles sejam fechados, mas eu acho que com relação à prestação de serviço, eles são extremamente atenciosos. Uhum. Então, tudo que você precisa, eles dão um jeito de te ajudar. Se eles, não é tipo como você chega e fala, eu tenho essa dúvida, né? Não sei o quê. Você chega com alguma dúvida em algum lugar. Eles não falam, eu não sei, e deixa por isso mesmo. Ele fala assim, eu não sei, mas espera aí. Aí chama outra pessoa, às vezes até liga para outra pessoa, mas eles tentam ajudar da melhor forma que eles podem, né? Isso eu acho sensacional aqui. Acho que é isso. Legal, incrível. E, de verdade, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar compartilhando um pouquinho da sua história, da sua experiência, por estar morando nesse país que é um país incrível. E de verdade agradeço também o pessoal que vai estar assistindo a gente e ter chegado até aqui. Se vocês têm alguma sugestão, se vocês conhecem algum brasileiro que mora fora, onde quer que seja, o tempo que seja, pode estar entrando em contato. E muito obrigado de verdade, Carolina. Espero que possa estar dando tudo certo aí na Finlândia, possa estar conhecendo mais lugares, tendo mais experiências e aprender o idioma e fazer amizades com os finlandeses também, né? Para falar, Dodô, eles são simpáticos, eles são gente boa, dá para se relacionar, que eles são demais. Eu acho que é difícil você ter acesso a eles, mas depois que você tem acesso a eles, você começa a perceber que eles são extremamente receptivos e eles querem nossos vizinhos finlandeses, eles querem mostrar para você como que é a Finlândia, eles querem que você conheça, e quando eu faço curso de finlandês, isso Legal. também é algo muito importante de dizer. Eu faço um programa para estrangeiros, que é para aprender a língua. Eu tenho direito a... Eu recebo financeiramente para estudar. Legal. Depois eu ainda posso fazer algum curso profissionalizante, algo assim, mas eu estou no meu quarto, eu estou de férias agora, né? Mas eles oferecem o curso de finlandês para estrangeiros e depois eles fornecem especialização, né? Incrível. Se você quiser trabalhar com alguma coisa específica aqui, eles fornecem curso, isso tudo gratuitamente. E ainda recebe. Que incrível. Ainda recebe para estudar. Então, eles dão muito, muito, muito suporte para estrangeiro aqui, de uma forma geral. Que legal. E, por exemplo, aqui na Espanha, em Valência, onde eu estou, tem um idioma que é o valenciano, que eu amo o valenciano, é um idioma incrível, tem uma história maravilhosa. E, e tem uma palavra do valenciano que é muito específica, que é a China, que seria a tradução dela assim. A China, assim. É assim. Assim é a China. E eu amo, eu não sei porquê, mas é uma coisa, essa palavra que me chama muita atenção, que eu amo muito, a China. Então, no finlandês, tem alguma palavra assim que você goste, que você ama, que te chame a atenção? Olha, me chama, não é nem questão de gostar, mas aqui eles, pra gente, acaba sendo engraçado, eles usam muito cu nas palavras, né? Então, tipo, meses, todos os meses terminam em cu, a lua chama cu, tem restaurante que chama cu, tem árvore que é cu, então acaba sendo muito engraçado pra gente, né? Nossa! Então, e quando você fala para alguém dormir, por exemplo, né, que o verbo é núcua, mas aí quando você fala para a pessoa dormir, fica no cu, então é muito engraçado. Às vezes a gente acaba soltando umas risadas. Tem mais 2 brasileiras na minha sala, e elas são minhas amigas, né? Nós tivemos uma conexão muito legal, e às vezes a gente dá risada, assim. Porque tem muitas palavras que acaba sendo em duplo sentido para o português, né? É muito engraçado. Nossa, que incrível! Que incrível! Como é que chama a lua? A lua chama cu mesmo?
Nossa, que incrível. Agora, toda vez que eu olhar para a Lua, eu vou lembrar, falei assim, eu estou olhando para o... É tipo isso. Nossa, que incrível, de verdade, que incrível, maravilhoso. Carolina, muito obrigado, de verdade, por ter aceitado esse convite e te agradeço de coração. Perfeito. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.